Assuntos aleatórios no divã biblioterapêutica aqui do GRG Doc Gestão, GRG Doc Gestão Documental, e depois eu digo como é que é tudo, porque é apenas uma página, né, de internet, e é o nome dos meus arquivos, como eu já mencionei, Grace Ramalho Gestão Documental, GRG Doc, GR Grace Ramalho, GE de Gestão Doc. E ainda nem, talvez eu possa colocar só o G, o Doc, ou enfim, mas a princípio está GRGE Doc, de Grace Ramalho Gestão Documental. É o nome dos meus arquivos, não é uma empresa. É aqui a escrivaninha onde eu estudo, eu faço as minhas anotações, as minhas anotações biblioterapêuticas, né? Onde eu planejo aqui o meu cronograma de estudos. Isso não significa que eu estudo só aqui, né? Isso significa que é aqui onde eu faço a minha reestruturação mental para poder fazer meus planejamentos, para poder fazer meus cronogramas, meus checklists e as leituras. E vou ser bem sincera, eu não fico aqui sentada para cumprir os meus cronogramas nas coisas que eu preciso ler. Eu acho que a leitura ela tem que ser associada a um ato de prazer, né? Eu gosto de ler quando eu estou com vontade de ler. Eu não leio por obrigação, eu não leio porque está no cronograma dia tal, hora tal, que eu tenho que ler tal coisa. Não, eu tenho ali um rascunho de planejamento, de cronograma, mas isso não significa que eu fico aqui sentadinha, lendo as coisas e que eu não. Aqui é onde eu faço a minha reestruturação emocional, psicológica, mental, física, porque eu aqui sentada é uma posição que me viabiliza fluir melhor o foco para planejamentos, né, cronogramas, essas coisas. Então, assuntos aleatórios no divã. Gente, ontem eu precisei pegar ônibus e transporte público de Fortaleza, em Fortal City, Ceará, Brasil, não é igual a Londres, não é igual lá na Itália, não é igual nos Estados Unidos, não é igual na Europa. Então, em Fortal City, Brasil, né, Ceará, Brasil, aqui o transporte público é realmente... eu acho que dentro das perspectivas que muita gente tem lá fora de como é melhor. Só que pra gente que tá aqui, compara com os serviços públicos do primeiro mundo, né, tem que colocar isso, né, Estados Unidos, ali, pessoal da Europa, não é a mesma coisa, lógico que não é. Então, ontem aconteceu uma coisa assim que eu achei que eu nunca tinha assim me deparado com uma situação nesse sentido, né? Quando eu saio de casa, eu sempre, quando eu saio com o cabelo molhado, então aqui eu fiz um coque básico, né, para estudar, e por isso que eu preciso dessa liguinha direto, tá? Aí ontem, quando eu saio com o cabelo assim, geralmente quando eu vou sair, eu saio após lavar o cabelo em casa, tá? Eu lavo meu cabelo em casa. Então, quando eu saio de casa com o cabelo molhado, é porque eu fiz uma lavagem. Tipo, hoje eu não vou fazer lavagem no meu cabelo hoje, não vou lavar o meu cabelo hoje, porque eu vou lavar só amanhã, porque amanhã é que eu vou fazer o meu shower therapy, dia de segunda-feira, que é pra poder começar a semana melhor, né? Dar uma aliviada. Então amanhã é que eu vou tá aqui anotado na minha agenda para
amanhã o meu shower therapy. Então amanhã eu lavo o cabelo, amanhã eu faço minhas unhas, faço a sobrancelha, né? Só os excessos, né? Eu não mexo na minha sobrancelha. Então, assim, quando eu fazia sobrancelha fora, eu fazia na sobrancelha design, né? Tem várias sobrancelhas design aqui em Fortaleza. E são, assim, os lugares que eu posso indicar, sabendo que são pessoas que têm a capacitação, né, pra fazer. Mas teve um dia que eu fui fazer a minha sobrancelha lá, foi 2015. Inclusive eu fui pro meu filho e como eu tinha agendado, a gente ganhava cada pacote que a gente comprava de 3 manutenções de sobrancelha. Eu não posso usar aquela rena porque eu tenho alergia, né? Então eu só fazia mesmo a parte de delinear e tirava os excessos. E eu sempre gostava muito de comprar o material deles lá, o produto deles, né? Que era maquiagem, era soluções para melhorar a sobrancelha e aquelas sombras de sobrancelha, rímel, enfim. E eu já era uma cliente já antiga, né? E isso aconteceu porque lá eu fui fazer a minha sobrancelha e no cartão fidelidade tinha, cada vez que a gente renovava o plano, né? Que é mensal, para poder fazer a manutenção da sobrancelha, ganhava também uma parte de reflexologia no pé. Então, assim, a última vez que eu fui lá foi quando eu já tinha agendado, porque eu agendava por mês, né? E nessa semana que eu fui lá, eu fui inclusive com meu filho menor, né? O João Ramalho. Meu filho menor, ele me acompanhava para os meus tratamentos estéticos na Salos, clínica Salos, meus pilates lá na Salos, médicas de nutricionistas, endocrinologistas. Então, o meu filho era menor e para onde eu ia eu levava, né? E voltando aqui ao assunto lá da sobrancelha design. Então, foi o último dia que eu fui lá, meu ex-cônjuge estava detido ali no DIP, né, no centro. E o meu filho ainda não entendia o que estava acontecendo e eu tinha um planejamento, um agendamento lá na sobrancelha design. No entanto, eu fui lá, né, meu filho foi comigo e nesse dia a gente também foi resolver um problema do óculos, né, que eu fui mandar fazer um óculos e para tentar não passar para ele o problema, né, que estava acontecendo, porque isso foi mais ou menos em novembro de 2015, foi tipo sexta ou foi sábado, não sei. Eu sei que já tinha programado, já tinha agendado, porque a gente agendava por mês e já deixava tipo o Scholl, né? Aquele tratamento que a gente faz nas unhas do Dr. Scholl. Também quando a gente vai, a gente já deixa agendado, tipo como médico, a gente vai, faz a consulta, a sessão e já deixa agendado. E já tinha agendado, no entanto, meu ex-cônjuge nesse dia, estava detido. E eu não entrei em detalhes lá, tá? E eu não quis preocupar o meu filho em relação ao que estava acontecendo. Não sei se na época, como ele era menor, assim, se ele estava entendendo o que é que estava acontecendo. Mas então, eu fui lá, fiz a sobrancelha. E nesse dia, fez uma sobrancelha lá na sobrancelha design, onde era ali na Oswaldo Cruz, onde era a Varela, né, que era aquele salão da Natália Varela, né, que inclusive eu estudei com a Natália Varela
aqui no Santo Mar de Aquino. Então, eu antes de ser um sobrancelha design ali, eu já frequentava aquele salão no tempo que era da Natália Varela, né? E nesse dia eu fiz a sobrancelha, né? Ela fez uma sobrancelha, e aí eu não entendi. Porque uma fez uma parte numa e depois foi feito na outra. E houve uma diferença, né? E eu assim, eu fiquei constrangida de reclamar, porque eu sou tida em muitos lugares como muito chata, né? Chata é uma palavra que a gente usa para dizer que é uma pessoa que reclama muito, uma pessoa que não é, mas o sentido da palavra, né? A gente sabe que é outra coisa, né? Quem sabe que é outra coisa, que é tipo um palavrão, né? Não é correto falar essa palavra, mas no linguajar popular, a gente fala isso como sendo uma pessoa que incomoda, né? Então, fizeram a outra sobrancelha e deu uma diferença. Eu fiquei constrangida de reclamar e não reclamei. Só que não reclamei e nunca mais fui. A outra vez que eu fui foi na Sobrancelha Design, que é aqui perto do Posto Canadá, aqui na Avelino Barroso. E as atendentes, tudo rindo, sabe? E eu sem entender o que era, né? Eu tava de chinelinha havaiana, o pezinho, acho que não tava nem tão... Enfim, eu não tava com o ressaio para resolver as coisas de havaiana. Um pezinho não fica tão, né? Não fica tão bonitinho, né? Enfim. Mas aí elas tudo rindo. E eu também não perguntei de que era, não perguntei por quê. E, enfim. E eu coloquei, né, a situação e que era uma situação meio... Enfim, eu disse pra ela assim, olha, aconteceu isso, eu não entendi e... Enfim. E nunca mais fui também. Pronto, foi... Eu não resolvo as coisas com barraco. Eu não resolvo as coisas fazendo escândalo. Eu não resolvo as coisas me expondo e expondo ninguém. Eu simplesmente, não me tratou bem. O mesmo jeito que eu pago em um canto, dá pra eu pagar em outro. E é assim que eu resolvo. Não preciso expor. Apenas eu cheguei, coloquei pra supervisora, não sei se é a gerente da loja, aqui da Avelino Barroso, a Sobrancelha Design, que era aqui da Avelino Barroso. E a vez anterior que eu tinha ido no Sobrancelha Design foi nesse dia. Antes dessa foi lá na Oswaldo Cruz, e nesse dia o meu ex-cônjuge estava detido lá no DIP. E eu fui com meu filho. E, no entanto, eu fui, não toquei no assunto, não entrei em detalhes, só que eu tava meio areada, sabe? Eu tava assim, sem entender, sem querer passar pro meu filho menor o que estava acontecendo. E foi uma maneira da gente para não ficar dentro de casa, para poder ele não sentir aquela aflição, aquele problema que estava acontecendo. E vazou uma fofoca de que enquanto ele estava detido, eu estava no salão me cuidando. Eu estava de flosor. Só que eu estava lá de flosor para poder não levar problema pro meu filho menor. Assim como diversos problemas dentro do relacionamento que eu não participava para os meus filhos, porque eles não tinham idade para saber o que estava acontecendo, os conflitos que existiam dentro desse relacionamento. Eles não tinham cabeça para entender, eles não tinham cabeça para poder ter aquele tipo de problema. E, posteriormente, na separação, aquela fase, né, que adolescentes, aquela coisa. Então, também, a maioria das coisas eu não participava para eles, porque eu não queria levar problemas. No entanto, o ex-cônjuge e outras pessoas levavam esse tipo de problema para eles, e ainda levam.